é desânimo, é demônio. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar como existe o cansaço espiritual, um cansaço sobrenatural, muitas vezes causados por espíritos malignos. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje e fica comigo até o final do vídeo, que no final a gente vai fazer uma oração para pedir para Deus te ajudar a discernir o que está acontecendo com você, se esse é o seu caso. E aí, gente, eu queria começar falando para vocês que nem tudo é espiritual. Muitas coisas são espirituais? Sim, mas outras coisas são coisas naturais. Você falou alguma coisa aí, né, Vinícius? Nada não, vou gravar. Então, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando demais, você está com um filho pequeno em casa, você é uma pessoa aí de negócios, né, um funcionário de uma empresa, e aí você acordou cedo, você mora no Rio de Janeiro, pegou um voo para São Paulo, trabalhou o dia inteiro, andou para lá, andou para cá, pegou um voo à noite, voltou para o Rio de Janeiro de novo. É claro que você vai ficar cansado. É claro que essas coisas, viagem, criança pequena, excesso de trabalho, excesso de tarefa, praticando muita atividade física, tudo isso vai ter um impacto no seu corpo físico e até mesmo um impacto no seu cansaço mental. Então, esse é um cansaço que é natural. O cansaço natural, você dorme, você está bem. Você descansou, você está bem. Se teve um lazer ali, se descansou sua mente, você está renovado. Esse é o cansaço natural. É claro que tem coisas que também são coisas de saúde. Então, é importante você fazer os seus exames, analisar nível de vitamina D, vitamina B12, os seus minerais, né? Questões de saúde mesmo, no geral, para descartar isso. Também a questão dos hormônios, né? Testosterona, enfim. Essas questões aí de saúde que a gente pode analisar muitas vezes com um simples exame de sangue. Então, isso aí você pode ir num bom nutricionista, num bom médico, para poder avaliar essas questões de saúde e outras questões também que possam acontecer. Mas, tirando os problemas de saúde, tirando o cansaço natural, nós vamos falar aqui da questão espiritual, tá? Dos demônios sugadores de energia. E por que eu vou falar com vocês sobre esse assunto? Primeiro porque no meu canal eu procuro falar de coisas espirituais, né? E porque o mundo espiritual é ele que governa. Ele tem a primazia, ele tem o governo, ele é o primeiro, é o mundo espiritual. Então vamos lá. Esses demônios são demônios que trabalham roubando ou sugando a sua energia, a sua força, a sua vitalidade, trazendo um cansaço sobrenatural, preguiça, desânimo, prostração ou procrastinação. Quem já passou por isso sabe que é algo terrível. Muitas vezes esses demônios, presta atenção aqui. Esses demônios vêm logo pela manhã. Normalmente o horário que eles são enviados para roubar a energia de pessoas é pela manhã. E por que é esse horário? Lembrando que isso não é uma regra, mas eles tendem a vir pela manhã. Por quê? Porque aí eles vindo de manhã, eles já vão estragar o seu dia. Você está entendendo? Eles já vão atrapalhar o seu dia. Então, amanhã é um horário sim, é um tempo sim especial. Porque se ele vier já no final do dia, você tem ali a noite, você vai dormir, depois é um outro dia. Então, normalmente, eles tentam vir de manhã para tentar estragar mesmo o seu dia, sabe? É importante a gente lembrar que os demônios, gente, são seres inteligentes, tá? Eles são seres inteligentes, eles são seres com vontades, eles são seres pensantes e eles estão aqui na Terra há muito mais tempo que nós estamos. Então, esses seres são seres inteligentes e espertos. Eles, quando eles estão com essa missão de roubar a sua energia, eles vão tentar vir logo pela manhã para poder estragar o restante do seu dia. Então, fique atento se quando você acorda, se até às vezes acorda bem, de repente vem aquela seta maligna, aquela flechada maligna de desânimo. Ah, aquele trabalho de novo. Ah, cuidar da casa de novo.
Aí você até acorda animado, né? Mais um dia, o tempo tá bom. Poxa, hoje eu vou até fazer uma coisa legal. À tarde eu vou tomar um café com a minha tia, com a minha amiga, né? Hoje eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, tal horário. De repente, vem aquele negócio, vem aquele cansaço, vem aquela preguiça, aquele desânimo. Gente, isso é espiritual, tá? É uma seta que eles vão lançar para roubar a sua energia, a sua vitalidade. A gente vai tratar disso nesse vídeo. Então, como identificar esses demônios? São coisas, gente, que fogem da nossa vida humana. Aquilo que foge da nossa vida humana. A pessoa está sempre cansada, a pessoa está sempre desanimada. Isso não é normal. Nem uma coisa que você goste de fazer te anima, ou então você até fica animado por um minuto, depois está desanimado de novo. Então, tudo aquilo que foge da normalidade, da questão natural, como a gente falou no início do vídeo, pode sim ser algo espiritual. E é por isso que você precisa ficar atento. E aí, qual é o objetivo desses seres malignos? É justamente te cansar, te deixar prostrado, impedir você de trabalhar. Sem trabalhar, você não produz, você não recebe, suas finanças vão ficar defasadas e vai gerar uma série de problemas. É impedir você de cuidar de casa, de cuidar dos seus filhos com excelência. Cansaço gera impaciência, não consegue ensinar a criança direito, não consegue fazer as coisas de casa direito, gera um problema com o marido lá na frente, você não se sente bem com o que está acontecendo. Então, é gerar aí uma série de fatores negativos, de muitas vezes coisinhas pequenas, derivadas desse cansaço, que vão prejudicar a sua vida e a sua família. E é importante a gente falar também que muitas vezes isso começa pequeno, mas se você não lutar contra isso, isso vai aumentando, pode aumentar, podendo levar até mesmo uma depressão ou uma depressão profunda, a ponto da pessoa não querer mais levantar da cama, não quer mais fazer nada da vida, a vida perdeu a graça ou perdeu o sentido. E aí a gente vai falar de uma coisa que também é importante, gente. Se você tem um trauma não tratado pelo Senhor, ou se você tem uma dor muito profunda, esses demônios, eles podem achar nesse trauma e nessa dor não tratada por Deus. É por isso que é importante a gente passar pelo processo de cura. Todos nós precisamos ser curados em áreas, porque nós estamos num mundo caído. Nós estamos num mundo problemático. Nossos familiares erraram com a gente, nossos amigos erraram com a gente, nós erramos também com essas pessoas. Então, todos nós precisamos passar por esse processo de cura. Se você não passou ainda por esse processo, ou se você está passando, o nosso inimigo, ele é oportunista. Então, ele vai encontrar um lugar, um acesso nesse trauma ou nessa dor. E esse demônio, ele vai encontrar um acesso através dessa dor e desse trauma, tá? Para tentar acessar a sua vida. Até muitas vezes com pensamentos. Aquilo que fizeram com você no passado, aquilo que fizeram com você naquele dia. E ele vai tocar na ferida. Gente, lembra? Os demônios são seres inteligentes. Ele não vai tentar te afetar com uma coisa que você não está preocupado, que você não está nem aí. Ele vai na ferida. Ele vai na sua ferida. É por isso, aleluia, olha só o que Deus está me falando. É por isso que enquanto essa ferida estiver aberta, ele vai tocar. E quando ele tocar, vai sangrar. E quando ele tocar, vai sangrar. Por isso que a gente precisa deixar Deus vir com a unção, com azeite, com bálsamo, tocar nessa ferida, para essa ferida cicatrizar e o diabo perder um espaço, um acesso na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. E aí eu vou contar para vocês 2 testemunhos. O primeiro testemunho eu ouvi do Derek Prince, não sei se vocês conhecem, ele é um pregador lá das antigas, de muitos anos atrás, já está com o Senhor. E eu estava assistindo uma ministração dele que ele expulsou o demônio de uma senhora. Assim, era uma jovem senhora, ela trabalhava, se eu não me engano, ela era enfermeira, e ela tinha uma vida na igreja e tal, só que ela estava sempre cansada, sem algum motivo aparente. E aí ele foi e expulsou esse demônio dessa jovem senhora. Gente, era um demônio. O demônio falou, quando ele incorporou na mulher, ele falou que era um demônio de cansaço.
E aí o demônio saiu e ela nunca mais ficou cansada e pôde exercer as suas atividades, trabalhar, congregar na igreja, servir na obra, suas tarefas em casa, normalmente. Outro testemunho aconteceu com uma pessoa que eu conheço, tá? O que acontece? Essa pessoa, ela é funcionária pública. E você sabe que quando a pessoa é funcionário público, tem ali onde a pessoa trabalha, nas instituições públicas, né, a questão do cargo comissionado, que se eu não me engano, na minha época que eu estudei direito lá para concurso, é livre nomeação, livre exoneração, né? Então a pessoa tem aquele cargo que ela prestou concurso e passou, mas tem uns cargos de comissionados, né, de confiança, mas ela era comissionado, e a pessoa recebe a mais de acordo com esse cargo, uma bonificação, né, acrescenta aí no salário da pessoa, naquele salário base. E essa pessoa já exercia esse cargo há um tempo. Então, ela exercia esse cargo, estava nesse cargo comissionado, e durante algum tempo, uns bons anos, ela sentia muito cansaço. Então, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. E a pessoa estava achando que era porque ela estava trabalhando numa instituição pública no Brasil e as coisas não andavam para frente, era tudo muito difícil, você queria fazer as coisas não podia, tudo muito burocrático, aquela realidade que a gente sabe que acontece no Brasil em relação a questões públicas, né? Então, ela estava achando que esse cansaço era por causa do trabalho. E aí, tudo bem, passou um tempo, vi que Deus me mostrou que tinham feito dentro do trabalho dela um trabalho de feitiçaria com vela preta e vermelha, no valor de R$ 3.500 para tirar essa pessoa do trabalho. Então você vê que o cansaço que essa pessoa estava sentindo era um cansaço derivado de obra de macumbaria. Esses demônios estavam sugando a energia dessa pessoa, para essa pessoa se sentir muito cansada e não ter mais vontade de ir trabalhar. Isso acontece muito. Isso também deriva muito do espírito de inveja. Então, se você está num lugar, alguém quer o seu lugar, ou você está competindo com uma pessoa para um cargo, uma promoção, podem sim fazer trabalho de feitiçaria para impedir você de estar naquele cargo ou retirar você de um cargo que você já está. Então, fique atento a questões como um cansaço sobrenatural, você perdeu o interesse, você sempre gostou daquele trabalho e do nada você perdeu o interesse, você quer sumir, você quer ir embora, uma sensação que você não aguenta mais aquilo ali, uma coisa, um sonho que você tinha e do nada você não suporta mais aquilo, você tomou nojo daquilo, ali pode ter algo espiritual. E aí eu vou ler com vocês, gente, Deuteronômio 8:18. Presta atenção porque vai falar de força, tá? Vai falar de vitalidade. Então vamos lá. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, olha só, é o Senhor que dá força, ou seja, Deus dá força, Deus dá saúde para conseguir riquezas. Então, para trabalhar, para negociar, para comprar, para vender, para produzir. É o Senhor que dá essa vitalidade, essa força ao ser humano para seguir a sua vida para frente. E olha só como isso é profundo, gente. Olha só que para confirmar a sua aliança. Então, quando você tem força para adquirir riquezas e quando você prospera financeiramente, Deus confirma a sua aliança. Glória a Deus, aleluia! Sabia que quando você prospera, o Senhor está confirmando a aliança que Ele fez com você? Por isso que o diabo não quer que você prospere. Por isso que os demônios, muitas vezes, são lançados, demônios para roubar a sua energia. Porque quando você trabalha, quando você estuda, quando você está com a sua casa organizada, quando você está bem, tudo isso vai glorificar o Senhor e vai ser um bom testemunho para a sociedade. E as pessoas vão querer ter aquilo que você tem. Então, quando você prospera, quando você está bem, prosperidade não é só dinheiro, mas engloba a vida financeira. Deus está confirmando a aliança que Ele fez com você. E Deus leva isso tão a sério que Ele fala que sobre juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, algo que Deus tinha prometido de geração em geração.
E agora eu vou ler com vocês Isaías 40, versículo 28. Gente, presta atenção, que tudo isso aqui eu estou confirmando com vocês na palavra aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando. Então, se eu estou falando que existem demônios sugadores de energia, qual é o contrário? Deus dá força, certo? Você entende que é o oposto? Isaías 40, 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Então diz aqui, gente, Deus não fica fadigado, Deus não fica cansado, Deus não tem perda de energia. Aleluia! Deus tem muita força. Então Deus tem muita força para nos dar, para nos capacitar, para a gente vencer esses demônios roubadores de força e de energia. Aí no versículo 29, ele fortalece o cansado. Aleluia! Ele vai te fortalecer nesse vídeo. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você está sem força, se você está cansado, se você está sem vigor, se você está no fundo do poço, hoje é o dia de Deus te renovar. Aleluia, para você poder trabalhar, produzir, estudar, fazer suas tarefas de casa, cuidar dos filhos e ser feliz e prosperar. Olha só, gente, que diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Hoje é um dia de renovar forças, aleluia. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oh, glória! Hoje é um dia de receber força de Deus. E aí, para a gente finalizar, eu vou só fazer uma observação aqui, gente, em relação à nossa saúde física, tá? Se vocês querem algum vídeo falando sobre isso, eu sou nutricionista, então coloca aqui nos comentários se vocês gostam também desse tipo de assunto, porque o nosso corpo físico também fala e a gente precisa de saúde para servir ao Senhor. Não deixe de se alimentar bem, de praticar uma atividade física, tá? E de buscar conhecimento, informação para que você também tenha saúde física e mental, além de espiritual, para servir bem ao seu Deus aqui na Terra. Enquanto nós estivermos aqui, estamos fazendo uma grande obra e nós precisamos também de saúde física e emocional. E para a gente finalizar, vou fazer, gente, uma oração, tá? Para a gente repreender esses demônios sugadores de energia e para Deus te mostrar, se você está passando por esse cansaço, qual é o seu problema, como você deve orar, como você deve jejuar, o que você deve fazer para quebrar essas cadeias e romper com esses demônios. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe, meu Pai, essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Essa pessoa não veio aqui por acaso, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que dá força para trabalharmos, estudarmos, adquirirmos riquezas nessa terra, Pai. Mas o inimigo vem para roubar e roubar a nossa energia, a nossa força. Mas em nome de Jesus, hoje nós cancelamos esses demônios, essas missões que eles têm. Nós cancelamos agora no mundo espiritual, meu Pai. Todo mal, toda afronta, toda seta, todo demônio roubador e sugador de energia. Em nome de Jesus, nós te proibimos de sugar a nossa energia, de tocar na nossa alma, de tocar no nosso corpo físico. Pai, que o Senhor venha direcionar essa pessoa, Pai, para as orações certas, que o oculto venha a ser revelado, que aquilo que está em trevas, aleluia, venha para a luz e para que essa pessoa não venha a ser mais enganada, meu Pai, mas para que os olhos espirituais dela se abram, para que ela venha a entender o que está acontecendo com ela. O Senhor é um Deus que dá resposta e o Senhor é um Deus que revela. Eu te peço que o Senhor revele para essa pessoa qual é o problema dela, o direcionamento que ela necessita, Pai. Seja algo físico ou seja algo espiritual. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dá o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, envie esse vídeo para aquela amiga, para aquele familiar que está sempre cansado. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos para os próximos vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.